Olá, eu sou a Cibele. Hoje estou com o Dario aqui. Dario, seja muito bem-vindo aqui no canal da Nivelle. Queria pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória. Como é que você caiu nesse mundo de retail media? Oi, Sibeli, tudo bem? Eu sou o Dario Goda, eu sou da Varejo Ads. Caí nesse mundo depois de 20, quase 30 anos de publicidade, que é a minha origem. Nasci e vivi dentro da propaganda esse tempo todo, sempre como veículo de mídia. E a empresa tem 2 anos e pouquinho, quase três. Eu e meu sócio, que é o Marco Xavier, nós decidimos montar essa estrutura pensada para retail media, que na época, quando a gente montou, nem tinha esse nome tão falado, tão decantado aí, chamado retail media, mas pensando em publicidade em pontos de varejo de lojas físicas, porque a gente via essa oportunidade, né? E aí apareceu, e a partir de 2024, quando na NRF de 2024, janeiro de 24, foi muito falado sobre retail media e o negócio explodiu, né? Então, estamos vivendo aí o comecinho dessa onda nova. Que bom. E a gente sabe que no canal alimentar já é mais, acho que é mais difundido, né? Mas você sabe que a Nivelle é um marketplace de produtos de farmácia e categorias complementares e a gente pluga sellers, especialmente farmácias independentes, pequenas redes, empresas de cosmético, por exemplo. E aí, como é que você vê o retail media para esse canal? Como é que você acha que esse trabalho de retail media pode ajudar essas redes, esses negócios, até a brigar com as grandes redes, os grandes players do canal de varejo farma? Então, eu vejo tanto alimentar quanto farma com grandes oportunidades, basicamente pelo seguinte, né? No caso de farma, principalmente, o canal farma ele tem uma concentração grande em muitas redes grandes, né? Caso de Raia Drogasil, DPSP, etc. Porém, a gente tem 50% do negócio farma situado em pequenos varejistas, né, em pequenas farmas ou associativistas, Brasil afora. Então, o fato do país ser muito grande, o fato de a gente ter uma estrutura geográfica muito extensa e com muitos lojistas, a gente imagina que nas estratégias de retail media, assim como já é em propaganda em geral, a gente vai ter regionalizações, a gente vai ter oportunidades para o pequeno varejista, tá? Isso vai acontecer também na área alimentar, né? Nós temos milhares e milhares e milhares de pequenos mercados ou mercados de médio porte e com essa característica regional. Então, uma certa empresa que é muito forte no Maranhão jamais vai ser vista como uma empresa nacional, né? Ela vai ficar dentro do seu nicho, muito provavelmente, e a propaganda para chegar até lá, ela depende, né, dessa rede ser vista, ser reconhecida, e daí a gente tem essas oportunidades aparecendo. E vão pensar, já que você está falando de oportunidade, vão pensar assim: alguém que é um varejista farma, que não está acostumado com o termo, com o que é retail media, fala assim: Uau, eu super quero, eu acho que isso aqui, pô, confiei nesse cara, eu quero. Qual que é o maior erro que ele pode cometer? Aliás, quais são os erros que o varejo farma pode cometer na hora de falar: Eu quero saber mais, eu quero implementar o retail media na minha loja? A área de retail media ela está muito confundida ainda com a área de trade marketing, né? Principalmente no alimentar. No pharma, eu acho que o trade marketing ele é até menos estruturado ainda do que é no alimentar, por uma questão de natureza mesmo do negócio, né? No pharma, você tem a boa parte das vendas acontecendo de medicamentos controlados, que dependem de receita, etc., né? Embora nesse momento até a OTC e outros, né, dermocosméticos tenham ganhado bastante espaço. Mas a primeira coisa como o trade marketing não está muito estruturado, não existe uma estrutura muito desenvolvida, a coisa mais comum que tem é associar o negócio retail media a algo da relação comercial com a indústria. E retail media não é isso.
Retail media é algo voltado à propaganda, à mídia, né? A segunda coisa que eu acho que é um problema que acontece para todo mundo que está começando é tentar utilizar televisões, no caso do varejo físico, ao invés de monitores profissionais. Isso é um grande erro, porque o barato sai caro. Uma TV ela não vai dar a estrutura necessária, nem de hardware, muito menos de conexão com softwares profissionais para poder fazer a gestão do conteúdo que vai para a tela. Seja essa tela conteúdo voltado para a própria rede, seja oferta, seja propaganda. Então, a primeira coisa é profissionalismo, né? As redes precisam adotar um tom profissional e contratar profissionais realmente gabaritados para isso. E quando a gente pensa nessa informalidade e tal, obviamente colocar televisão jamais, mas também o conteúdo é uma coisa importante, né? Não adianta você ter ali um monitor profissional no local adequado, mas um conteúdo que não irá converter, né? Porque a ideia é que você comunique para a conversão, já que você está num ambiente de varejo. Qual que é o formato mais indicado para esse canal? Então, eu não sei se tem um formato especificamente falando mais indicado. Quando a gente fala de varejo físico, né? A questão é que os varejistas eles não costumam utilizar dados para basear a sua comunicação. É, isso é quando se tem uma estrutura montada com CRM e tudo mais, né? Acho que a primeira coisa é pensar quem é a pessoa que está visitando a sua loja, né? Quem é a pessoa que está em contato com as marcas que estão presentes dentro da loja? Quem é esse consumidor? O que que ele está fazendo lá dentro? Né? Qual é o comportamento? Por que que ele foi lá? Né? E aí o CRM passa a ser uma chave para esse negócio. Eu acho que até os dados que são utilizados para os sites, né, para o on-site, para a venda do e-commerce, caso né, que a Nivelle trabalha, pode basear bastante esse trabalho de identificação de quem são as pessoas. Mesmo que fugindo da LGPD, a gente sabe que tem as restrições, mas é importante dizer, sem dado a gente não consegue planejar direito né? Nenhum tipo de ação, porque é ali que está residindo a forma como você vai trabalhar o conteúdo para aquela tela, né? Se numa determinada região da cidade, de uma cidade, o fluxo das pessoas é mais no sentido de quem está trabalhando ao invés de residindo, o conteúdo tem que estar associado de alguma forma a essa jornada das pessoas. Se numa determinada região que tem uma loja moram muito mais idosos, que visitam muito mais as farmácias do que os mais jovens, esse conteúdo também tem que estar associado e preparado para que esse público entenda aquela mensagem que está passando na tela. Você respondeu a minha pergunta, que seria a próxima sobre o CRM. Mas, mas você me deu um gancho sensacional. Quando a gente fala de redes, a gente sabe que esse pessoal tem CRM. Mas agora, quando a gente Uhum, pensa na farmácia do seu Dario, da dona Cibele, do seu João, o CRM sou eu, né, Dario? Você sabe aham, disso. E aham, às vezes você tem uma venda significativa dentro de uma loja dessa. Você tem ali, porque às vezes é a loja do bairro, né? A gente não pode olhar para o Brasil como sendo as grandes capitais. São Paulo, por exemplo. Eu estive sim, num sim. evento semana passada, onde eu estava conversando com uma vendedora ali, papo aleatório, e a gente estava falando sobre pet shop. E ela falou pra mim assim, pô, na cidade onde eu moro, que é uma cidade desse tamanho, ela falou assim, o pet shop que mais vende é o pet shop do seu Zé ali. E ele fatura Uhum, alguns milhões por mês, porque é o pet shop consagrado da região. Que com certeza os grandes players de varejo desse segmento não querem ir para aquela cidadezinha. Como é que, uhum. como é que faz ali, né? Pô, esse seu Zé que tem essa farmácia que fatura um monte ali numa cidade pequena. é, Como é que você faz essa modelagem do conteúdo para ele, se o CRM está na cabeça dele, se é o que ele sabe ali pela experiência? Então, não dá para a gente pensar loja a loja dessa forma. Não existe
uma, uma, uma receita de bolo pronta para cada loja, para cada, especificamente falando, né? Mas se o lojista fizer 10 perguntas básicas para os seus consumidores, a gente, com 10 perguntas básicas e uma amostragem, a gente consegue determinar que tipo de conteúdo a gente tem que fazer. Não é tão difícil, não precisa gastar rios de dinheiro em pesquisas enormes para poder identificar bem como falar, com quem falar. Essa é a primeira coisa. A segunda é, esse lojista pequenininho de uma loja remota, distante, ele por si só, ele não vai alcançar sozinho os grandes anunciantes, as grandes marcas para poder anunciar dentro da loja dele. Talvez para o anunciante local, que é amigo do seu Zé dessa loja, possa ser um canal de vendas importante se o fluxo da loja dele realmente é significativo. Agora, esse seu Zé ele pode se agrupar com outras lojas em outras regiões e formar um pool de lojas que possa sim aí ser relevante, dado que a somatória de cada um, né, um mais um e mais um e mais um, vai formar uma audiência realmente significativa. Então, se agrupar é a melhor coisa para poder atingir horizontes maiores. Se eu não consigo me agrupar, a minha saída para poder ter um anunciante é o meu vizinho, é a loja do lado, é o prestador de serviço, um advogado, um dentista, etc., que estão no seu entorno e que vão poder anunciar ali baratinho para aquele público que circula ali naquela loja. É legal porque a gente tem um monte de gente assim, né? E Sim, aí, e pode ter tem mercado interesse, para né? tudo. Tem mercado Exatamente. para todo mundo. A questão é saber identificar e saber conversar corretamente, né? E aí entra, como é que eu convenço, né, o meu vizinho a isso? Com dados. Olha, aqui na Sim. minha loja passam tantas pessoas, eu tenho tantos tickets, semanais ou mensais, né, o que prova que eu tenho tantas pessoas com fluxo. É desse jeito que a gente faz. Mesma coisa quando a gente fala da comunicação no e-commerce, quando a gente é o mesmo jeito, né? São Uhum. os mesmos dados traduzidos, né, para cada tipo de ambiente. Você estava falando, eu me lembrei que eu fui numa padaria com os amigos no domingo de manhã tomar café. E na hora que eu abri o cardápio, as páginas pares eram todas de propaganda. Era propaganda do cabeleireiro, era propaganda do pet shop, tudo no bairro. E a gente tá falando Ó, de tá São vendo? Paulo. Ó, é um retail media antigo, né, Dario? E tava ali, eu pensei, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando, né? Funcionou, né? Não, mas eu fiquei pensando assim, gente, a gente fica pensando em tela, em internet, em push, e o cara aqui, com aquele cardápio dessa grossura, que era só propaganda. Deve dar resultado, com certeza, né? E é isso É que você claro falou. que é claro que uma situação dessa não dá muita agilidade, né? Você não fica trocando de campanhas e de Lógico. marcas e tal o tempo inteiro, que é o que você consegue fazer com uma tela. Mas é um jeito criativo das pessoas poderem monetizar é um dinheiro que pode não ser tão grande perto do volume que o cara vende na padaria dele, na loja dele, mas é uma receita acessória, é um dinheiro que não tem praticamente despesa nenhuma, exceto os impostos que ele pode, porventura, recolher. Uhum, Então, tirando isso, é um dinheiro novo, né? sim. Mal nenhum nisso, né? E às vezes, no caso do cardápio, pode ser uma permuta, né? Então, olha, você é advogado, se anuncia aqui, mas você faz uma causa para mim de graça, né? É, Aquela troca, exatamente. às Exatamente. vezes. E você falou de e-commerce, e como é que você acredita que o marketing, alguma marketplace como a Nivelle, por exemplo, pode se tornar um hub importante de mídia para marcas, para as indústrias farmacêuticas? E, em caso positivo, o que que você acha que falta aí de acontecer para que isso tome escala? Né? Porque hoje a gente vê ali alguma coisa bem pontual acontecendo, né? Mas para consagrar mesmo. Então, é o que eu falei, assim, acho que devido ao tamanho do mercado, né, a estratégia de você unificar uma base de PDVs que faça sentido numa certa região, me parece algo natural. Então, assim, se você falar das grandes cidades, as grandes redes, elas andam sozinhas, né? Elas não precisam de muita coisa porque elas têm uma relevância grande para as marcas.
mas nenhuma marca vai conseguir alcançar o país inteiro, né? E nenhuma rede, por maior que seja, está no país inteiro. Não existe isso, né? É uma pulverização muito grande. O país tem mais de 5 mil municípios, né? Não há nenhum município que não vá ter uma farmácia. Então, as indústrias elas vão ter maior ou menor penetração, dependendo do tipo de território que elas procuram, né? E aí a regionalização é algo crítico, né? É algo fundamental dentro das estratégias. E é por isso que a Nivelo, eu acho que, assim, quando você consegue agrupar um determinado número de farmácias numa certa região, isso mostra para o anunciante o uso racional de uma verba de marketing, né? Olha, você precisa estar comunicando dentro, vou dar um exemplo aqui, dentro do interior de São Paulo. Tá, dentro do interior de São Paulo tem uma série de pequenas redes, tem uma série de farmácias que são agrupadas em cooperativas, enfim, e que a somatória delas eu tenho X de audiência. E é aí que está a jogada, né? E isso acaba sendo importante para uma marca, porque ela não vai ter braço para ir atrás dessas marcas, dessas lojas, né? Dessas farmácias. Ela não jamais vai conseguir, né? E nem é o foco, ela gasta muita energia nisso, né? É melhor ela falar com uma grande. Agora, a Nivelle pode se transformar numa grande, e aí a escala ela é uma bola de neve, né? A partir do momento que você começa e esse bolo vai crescendo, cada vez você é mais relevante, cada vez você vai ter mais atração e mais tração também no negócio. É assim que eu vejo. E você que tem bastante experiência aí nesses varejistas aí pelo Brasil. Tem dois tipos de produto que vende muito por impulso, assim. Uhum, OTC, então, poxa, essa época de friozinho aqui, poxa, deixa eu comprar ali um remédio um antigripal, porque vai que eu uhum. gripo, né? Vai que eu pego um não sei o quê. E dermocosmético, né? Você tem alguma dica de algum tipo de conteúdo que possa ser colocado dentro de um varejo farma, obviamente dentro do retail media, para aumentar a Uhum. conversão? Ou você acha que é uma semente que você planta eventualmente, no caso de dermocosmético, para a pessoa comprar depois, e talvez o OTC você coloque aquela sensação de emergência? Como é que você entende que essas categorias devem ser comunicadas dentro do retail media do varejo farma? Eu acho que aí tem duas coisas, né? Primeiro, quando você pega os dados hoje de venda na indústria farmacêutica, no varejo farmacêutico, OTC e dermocosméticos hoje representam 35% do que se vende em farmácia, né? 50 e tantos por cento, algo assim, são os medicamentos controlados, e o restante, nessa diferença dos dois aí, 10, 15%, está no restante das vendas dos produtos que tem em farma. Então, quando a gente fala do OTC, o OTC, as farmas, as indústrias, elas têm um estudo muito claro de associar temperatura e clima com determinados tipos de produto. Então, elas preveem quando elas vão colocar mídia em função disso. Em outras épocas, em outras mídias que eu já vendi na vida, a gente tinha já uma negociação montada no período que não era nem do inverno, do outono, era em janeiro, sabendo que havia um gatilho. Olha, daqui a 10 dias vai entrar uma frente fria. Daqui a 6 dias eu vou colocar uma campanha no ar, porque eu preciso que a marca comece a ser lembrada novamente, antes mesmo da frente fria entrar, para que quando a frente fria entre, eu já seja o primeiro na cabeça do consumidor. Então, no caso do OTC, nesses dos antigripais, etc., esse tipo de prevenção, né, de previsão, melhor dizendo, que a indústria faz. No caso de dermo, essa é uma indústria que não tem crise, né? Ela nunca passa por crise, ela sempre cresce. Existe e por essa razão mesmo, a gente tem uma variedade incrível hoje de marcas e de indústrias, né, navegando por aí. Eu acabei de ter uma proposta, inclusive, de uma marca que não tem nada a ver com o setor de dermocosméticos, ela é da área de limpeza residencial, produtos do tipo detergentes, etc., que está entrando em dermocosméticos, só para você ter uma ideia.
Então, nesse caso do dermo, aí a visão que eu tenho é em cima da experiência do consumidor. O consumidor está deixando de comprar dermocosméticos em redes de varejo alimentar. A área de gôndola dentro do varejo alimentar para esse tipo de produto é cada vez menor. Ficam só as grandes marcas e das grandes indústrias. E essa experiência você não tem dentro do varejo alimentar. O dermocosméticos ele funciona muito mais dentro das pequenas lojas e das lojas de bairro, onde você tem um outro tipo de jornada, né? Você está lá comprando dermocosmético numa farmácia, você está lá porque você realmente quer fazer isso lá. Você não está passando por uma loja como é o varejo alimentar. E lembrei que eu preciso comprar um creme, não sei o que lá. Não. Quando você está na loja, numa farmácia, você tem essa experiência melhor. Então, o investimento que a marca tem que fazer no conteúdo dentro da loja é pensando nisso, proximidade, pensando na comodidade, pensando na variedade, né? É isso que as marcas estão buscando cada vez mais nas farmácias. Então, o tipo da comunicação, como eu disse lá atrás, varia em função da jornada que o consumidor tem e do ambiente que ele vai ter também. Eu Uhum, acho que, juntando tudo isso, mais o CRM que a gente pode ter, que eu sei que vocês têm, né, dos dados que uhum. vocês podem buscar dentro do universo que vocês atuam, vai ajustar muito bem as ações de trade, as ações de retail media, buscando conversão para essa jornada que eu estou falando especificamente. Legal. E você falou bastante de Né? dados, de jornada. A gente sabe que o varejista tem tudo isso mapeado em CRM, Uhum. seja como for, né? E a LGPD, ela ajuda ou atrapalha essas campanhas que vocês fazem? Como é que Ó, funciona? No nosso caso, dentro das lojas, a comunicação ela não é feita de uma pessoa para uma pessoa. A tela está lá para comunicação que a gente chama de um para muitos. É uma tela para muitas pessoas ao mesmo tempo, muitas vezes. Então, nós não detemos os dados pessoais porque a tela está simplesmente comunicando nesse sentido. É diferente quando você está no seu celular, no mobile, onde a comunicação tem as duas vias. Então, eu entro dentro do site da Nivelle, me cadastro, uso aquela informação, tenho que colocar algumas informações para poder ter acesso a outras informações. Então, é uma troca, uma via de mão dupla, numa comunicação que é um para um. Cada celular, uma pessoa. Então, aí nesse caso da LGPD e a privacidade, você podendo agrupar novamente essas informações e tirar de lado as informações pessoais, mas mantendo características da pessoa, homem, mulher, idade, classe social, porque aí você tem lá um range de classificações que Sim, você pode uhum, colocar, né? E com auxílio de outras ferramentas, você vai conseguindo ajustar sem ter necessidade de esbarrar na lei, na lei geral de proteção de dados. Mas no nosso caso, no caso de lojas físicas, a gente não tem esse tipo de questão, porque a medição é feita de outro jeito, uhum. né? É em cima de fluxo, é em cima de volume de vendas, é em cima de tickets emitidos. Então a gente não tem esse tipo de problema, não. Aqui na Nivea, quando a gente fala com o seller, que é o farmácia independente, geralmente o grande medo dele de ir para o online é investimento em tecnologia e marketing. Não tenho Uhum, tempo, não tenho dinheiro, não sei fazer, não quero aprender, porque é um universo completamente diferente do que ele transita ali, que é geralmente uhum, farmacêutico, um negócio de família, é um negócio muito novo e que sempre deu certo daquele jeito, né? Então, por mais que ele uhum, entenda que é uma venda incremental que ele vai ter, muitas vezes ele tem essa barreira. é, Nossa, quanto que eu vou ter que desembolsar? Qual que é a tecnologia? Eu não sei como é que eu faço. No caso de retail media, também é assim. Ele fica com medo de, pô, eu vou ter que investir em marketing, vou ter que investir, eu vou ter que contratar alguém aqui para fazer os filminhos, eu vou ter que contratar um técnico para instalar as telas. Como é que funciona para uhum. esse varejista de pequeno porte que quer entrar nesse mundo?
Tá, tem duas coisas, né? A primeira é, dependendo se é um varejista único, sozinho, se ele é de uma pequena rede, se ele é de uma rede de um certo tamanho, isso vai dar uma dimensão melhor em relação ao tipo de investimento que ele tem que fazer. O que eu posso dizer para você é, o retail media dá dinheiro. E essa conta ela vai ser paga mais dia menos dia, né? Eu não digo para ninguém, nenhuma dos varejistas que são parceiros da gente, a gente fala, não, o seu negócio vai começar a dar dinheiro a partir do dia um. Não é assim. Tem um tempo de resposta e a gente é muito conservador quando a gente projeta qualquer tipo de valor a ser arrecadado, né? A gente começa estudando cada ambiente, né? Qual é o tamanho das lojas, para a gente poder modelar o negócio, fazer um plano de negócio, um BP, né, um business plan, que seja coerente, que seja racional, pé no chão. E se ele for aceito, aí a gente começa um processo de homologação de equipamento para saber qual é o tipo de tela melhor para ser usada, como será o grau de dificuldade de instalações dessa localidade. No varejo alimentar, por exemplo, a gente tem dificuldades incríveis, né? Distâncias muito grandes, coisa que não acontece com as farmácias, que são ambientes menores, né? E depois e também um plano de manutenção. E da nossa parte, né, isso eu estou falando do que diz respeito à instalação e manutenção. Quando a gente passa para a criação do negócio, né, a criação dos conteúdos, é aquilo, a gente presta esse serviço, a gente dá essa consultoria para que as marcas daquela rede possam se posicionar, né? Para finalmente a gente criar um produto e realmente colocar esse produto na prateleira do mercado publicitário, ou seja, transformar aquela rede num canal publicitário, transformar aquela farmácia num canal publicitário atraente para as marcas. Então, tem várias coisas, né, vários detalhes dentro desse processo para a gente chegar lá, né? O importante dizer, retail media dá dinheiro, sim, cada coisa no seu lugar, né? Então, primeiro fazer um planejamento bem consistente e bem pé no chão para a gente poder projetar algo que realmente funcione. Eu acho que só uma coisa, Sibeli, que é importante a gente dizer é o seguinte: nós não somos vendedores de tela. Meu negócio não é entupir lojas com um monte de tela para que aquilo vire uma Times Square. Não é esse o objetivo da gente. O objetivo da gente é que a tela, né, possa ser um instrumento, uma ferramenta que auxilie em vários aspectos do lojista, né, do dono do PDV. Seja ele o comunicar as coisas que tem dentro da loja para vender, as ofertas, as necessidades de comunicação institucional e também propaganda. Propaganda, então, é só um pedaço do negócio e é disso que a gente vive. A gente não vive de vender tela, tá? Acho que não é nem esse o objetivo. Se você vendesse só tela, você não estaria preocupado. Você ia trabalhar na Samsung, né? Você ia trabalhar. Exatamente. É isso. É como a Nivea, assim, a gente fala assim, é uma receita adicional, né? É um meio para você ter uma receita adicional e para você É isso. trabalhar seu branding e a comunicação para fazer negócio. No final das contas, é o que a gente quer. E aí, para a gente Exatamente. finalizar aqui, Dario, para quem está assistindo aqui que fala assim, uau, eu tenho aqui uma rede, eu tenho 10 lojas, meus amigos aqui vão entrar comigo, já entendemos o recado que sozinho é um pouco mais difícil. Qual que é o próximo passo? Eu acho que o primeiro passo é a gente se apresentar, a gente dizer como a gente conceitua o negócio, para que a gente possa criar um plano de negócio mesmo. Esse é o Uhum, primeiro passo, né? Não ter grandes expectativas logo de cara, né? E entender que esse universo de mídia, de propaganda, ele está chegando agora aqui no Brasil, vamos chamar assim, mas é um negócio que está explodindo no mundo inteiro. E sim. isso é uma tendência natural e mundial. Basicamente porque é cada vez mais difícil você achar pessoas. Hoje, as pessoas, elas estão, em termos de mídia, né? Em termos de consumo de mídia, cada um está na sua bolha, cada um está enxergando parte, né, daquilo que lhe interessa em termos de informação e entretenimento no seu canal, seja ele digital ou televisivo ou qualquer outra mídia. Então é muito difícil você conseguir juntar pessoas. E esse é o grande drama
que a publicidade tem, né? Como você conseguir fazer um negócio que seja rentável para o anunciante em termos de custo-benefício, o quanto ele ganha, ele investe de publicidade e quanto ele retorna, né? E aí o mercado publicitário começou a perceber que o varejo tem gente. E o varejista nunca foi visto como um canal publicitário, embora tivesse gente, tivesse audiência, né? Essa palavrinha mágica da publicidade. Aham, Porque ele nunca foi considerado desse jeito. Agora que esse negócio começou a ser visto dessa forma. Da mesma forma como é um shopping center. Você vê que dentro de um shopping sempre tem um painel publicitário, né? sim, Já há muitos e muitos e muitos anos, né? Por que que isso não aconteceu ainda no varejo, né? Está começando a acontecer agora com essa visão. É porque a dificuldade em achar as pessoas está se tornando tão grande que a gente precisa achar outros canais de mídia que possam ser relevantes. E aí que entra tudo isso que a gente acabou de falar, né? legal. A quantidade de pessoas que pode estar dentro de um supermercado ou de uma farmácia é incrível. Sim. E qual que é teu site? Então, vocês podem me achar no varejoads.com.br, vocês podem me achar no LinkedIn, Dario Goda, entre outros canais, mas eu posso passar aí através da tua rede aí todos os meus contatos depois, tá Tranquilo. Então, bom? já tem aqui o site, então o pessoal que tem interesse entra no site que vai ser atendido ali pelo time do Dario. Obrigada, É isso Dario. aí. Obrigado a você, Sibeli. Foi um prazer. Igualmente.